Olá pessoal, aqui é o Giga Silva e a gente está na nova temporada, na primeira temporada do CyberSec Cast. A gente está aqui nesse primeiro episódio com a presença ilustre aqui do Paulo Conduta. Paulo, obrigado pela presença aqui. Imagina que isso. E para começar, vamos aí, faça sua apresentação para nossa audiência aqui, fala um pouco de você, da sua carreira, o que você tem feito de bacana. Vamos lá. Legal. Primeiro, agradecer primeiramente o convite, né? A você, a Amanda, a toda a equipe da Cybercast, né? A ideia aqui é de trocar, bater um papo aqui junto com vocês, apresentar um pouco da minha história, apresentar bastante da questão de cibersegurança no mercado financeiro, que é aonde eu convivo há mais de 23 anos, né? 25 anos, na verdade. Quase minha idade. Quase idade, Só tinha que cabelo não. naquela época ainda. Então, a ideia é bater um papo aqui para a gente poder compartilhar com todo mundo um pouco a experiência desse mercado, que é um mercado extremamente desafiador e um mercado que cada vez mais a gente passa por desafios, né? Como aconteceram recentemente aí no mercado. Mas são desafios que a gente gosta de estar no dia a dia para combater justamente o cybercrime, né? Não, isso é bem bacana, né? Segurança, querendo ou não, eu acredito que é algo que nunca, né, vai sair de desuso. Pelo contrário, acredito que cada vez mais vai ter um papel mais relevante aqui na indústria. E aí, Conduta, eu sei que você tem uma atuação muito forte na parte de finanças. Sim. Então, fala pra gente um pouco aí o que tem sido as tendências, o que você tem visto aí no mercado, não só onde você trabalha hoje, mas até com a sua. E eu acho engraçado, né? Porque o pessoal de segurança tem tipo uma confraria, né? Tipo uma maçonaria ali, que vocês conversam bastante, trocam muita ideia, Sim, né? sim. Então, o que você tem visto aí de segurança aplicado na parte de finanças? Acho legal. Acho primeiramente é importante a gente reforçar que cibersegurança a gente nunca faz sozinho. Uhum. Comunidades como a gente tem, né, inúmeras comunidades na área de cibersegurança são importantes, por quê? Dentro dessa comunidade a gente pode debater, trocar informação e compartilhar e pedir ajuda também, né? Porque, querendo ou não, se a gente não se unir do nosso lado, o bandido do outro lado está unido. O bandido do outro lado tem as armas ali para justamente atacar, né, as nossas entidades, as nossas empresas e até mesmo a nossa vida digital, né, que hoje está totalmente ali digitalizada. Então, é um risco que a gente tem que trocar abertamente e falar abertamente desse assunto, né? Lá na minha atuação, né, que eu tenho como CISO, né? O Uhum. CISO, na verdade, para quem não conhece, ele é o responsável pela cibersegurança. Mas a responsabilidade, ela não encarece só a, ao CISO, ao papel do CISO. Ela tem que ser tratada de forma unilateral por toda a companhia, né? Porque hoje cibersegurança, ela está na vida de todas as companhias. No mercado financeiro, cibersegurança é sinônimo de confiança, né? É sinônimo de resiliência, né? Mas também das nossas vidas, né? Hoje, quem não está com o celular na mão, né? Com todo o seu acesso à sua vida bancária, à sua vida financeira, à sua vida saúde, toda ela registrada num dispositivo como o celular. Então, tudo hoje é digitalizado. A gente tem que proteger cada vez mais esse componente que é a nossa vida digital. E nada mais, nada melhor, né, vamos dizer assim, do que trazer a vida pessoal, né, de cada um deles para a vida digital, né, para a vida da cibersegurança, para justamente fomentar essa cultura de cibersegurança, né? Você falou um negócio bem interessante. Para entrar aqui no prédio, a gente teve que tirar nossa foto, informar nosso nome, nosso CPF. Então, ou seja, você já tem ali um monte de dados que já foi ali, vão ser compartilhados, você tem que É, tomar cuidado. E aí, falando de dados, né, e aí a questão de cuidados e tudo mais, eu imagino que vocês têm uma atenção muito forte no regulatório. sim, Afinal de contas, a gente tem aí o Banco Central, as instituições financeiras, a questão de bancos digitais. Cada dia agora você tem ali os Bank as a Service, então você pode criar. Assim, eu posso pegar ali o Beto, né, o nosso Beto Jamaica, e criar um banco focado, por exemplo, em dançarinos, que eu sei que ele gosta, é o hobby dele, né? Então, mas, e aí pegando essa questão que é muito claro. legal de inovação, mas como que a gente encara do ponto de vista regulatório e como que a gente, através da área de cyber, consegue atender às exigências e fazer com que, no final das contas, nós, como indivíduos, possamos ficar tranquilos ali, poder dormir tranquilo, que as nossas finanças estão bem protegidas. Claro. O que a gente tem que entender é que o mercado financeiro brasileiro hoje é o mercado mais inovador no mundo no setor financeiro. Muita gente não acredita nisso, né? É Infelizmente, impressionante, é né? uma síndrome de vira-lata que a gente tem É, que
Que assim, eu sempre falo para todo mundo, há uns anos atrás, muitos anos atrás, alguns amigos meus mudaram para os Estados Unidos e falaram: ah, para o meu salário cair na conta leva 5 dias. Eu falei, como assim, cara? Né? E agora eles têm lá um serviço que eu esqueci o nome, que é tipo um Pix, mas É, aqui a gente já tem a. é o FedEx, né? Aham, Tem aham, o Zed, tem o FedEx, que é aham, justamente esse processo. aham. Inclusive, a gente teve a visita agora do presidente do Fed, Uhum, internacional do Fed, que é o, vamos dizer assim, a CVM ou o aham, Bacen, né, aham. do governo americano, e ele fala que ele inveja o Pix que foi criado aqui no Brasil, né? O Pix, na verdade, ele não foi criado, na verdade, o pagamento instantâneo, que é o Pix, né, ele não foi criado no Brasil, né? Ele foi criado, na verdade, na Índia, né, Ó, que que é hoje interessante. o maior mercado de pagamentos instantâneos do mundo, é a Índia. Também entende-se porque na Índia a gente tem o desafio da população, né? É Uhum. extremamente elevada, né? A maior Mas é população do mundo. bancarizada igual a nossa? Ela se transformou com o advento do advento do In- sistema de pagamento instantâneo Interessante. indiano, né? E isso, né, a visão do presidente do Banco Central, que na época viu como uma possibilidade de também trazer a bancarização para o mercado brasileiro, ele trouxe ali o advento do Pix e criou, né, junto com todo o sistema financeiro, né, o que hoje a gente vê que é o principal meio de transação existente dentro do mercado brasileiro. Hoje, a gente não é o criador, a gente não é o maior, vamos assim, operador, mas a gente é de maior relevância no mundo hoje. O Pix se representa como o principal meio de transferência bancária, instantânea, seguro no mundo, E tem né? muita inovação por vir, né? E aí tudo que tem Isso. inovação, tem risco. E como que tá essa parte aí É. de proteção das transações, eventos, tudo mais do Pix? Legal. O que a gente tem que entender quando a gente fala de inovação? A inovação ela vem para o bem e para o mal. Uhum. Quando a gente fala que nossa vida está digital, ela facilita. Ninguém quer ir, como a gente, acho que talvez boa parte não tenha vivido um pouco desse convívio de visitar uma agência, fazer um depósito, tirar dinheiro no banco ou pagar uma conta na frente de um caixa. Eu tive essa visão, né? Eu tive, na verdade, essa vida, né? Lá atrás que eu ia pro meu Você, pai, né? você não era office boy também, não. Você Não, não... não, eu era o office boy do meu pai, né? Você Eu é, era o office boy do meu todo pai, mundo né? era. Tipo assim, aí você fica com troco, paga o boleto e fica com É, na troco. verdade, olha lá, ó, pega lá um calhamaço de cheque, você ia até o caixa, Aham. depositava esse cheque. Existia o risco desse cheque não ter fundo, existia o tempo de compensação do cheque, né? O Eram 2 dias, cheque. né, se não me Eram engano, né? 2 dias, porque Aham. na verdade, dependendo do valor, você tinha até um tempo maior. Porque esse cheque, na verdade, ele é registrado pelo banco, passava por uma câmara de compensação, né, que existia para justamente validar esse processo, para depois ali o cheque cair. E tinha fraude nessa época, né? Muita, muita fraude. A fraude existia, só que a fraude existia não no contexto digital, ela existia no contexto o quê? Analógico. Aham. Então você tinha o quê? Cheques sem fundo, você tinha aqui cheques falsos, assinaturas falsas. Tudo que existia, que existe hoje no contexto digitalizado, existia no mundo físico, no O mundo real, analógico. no mundo Aham. analógico. Uhum. Então, o que que acontece? Quando a gente fala de inovação, ela traz esses dois, ela traz a vantagem de a gente ter agilidade, maior recurso e facilidade para fazer as análises de segurança, com contraponto para o crime traz agilidade, traz processos e outras O crime é possibilidades. digital, digitaliza o crime Exatamente, também. ele digitaliza. Então, a gente teve, até o presidente do Banco Central atual comentou, né? A gente não tem, não é que não tem, existe, claro, crime contra a agência bancária, explosão de cofre, tudo, mas não é como no passado. No passado você tinha a agência bancária como um setor ali totalmente seguro. Você tinha porta giratória, você tinha aquele contexto de, não vou fazer toda a segurança para evitar que a pessoa entrasse dentro ali da agência bancária para assaltar ali aquela agência bancária. E quando ela entrava numa agência bancária, muitas vezes ela ia roubar o quê? O que tinha no caixa, ou Uhum. no máximo estourar um Um cofre. cofre, Uhum. né, existente da agência, que era um risco extremamente elevado para O o retorno de criminoso. investimento para o criminoso Não, não vale a imagina, pena. não, o retorno do investimento do crime e o risco que ele É. estava correndo Aham. ali. Hoje, o que acontece muito é o quê? O criminoso ele está atrás do computador, ou muitas vezes nem é o próprio criminoso que efetua o ataque, ele contrata o crime as a service, né? Ele Caramba. contrata empresas ou pessoas que tenham conhecimento técnico ou têm ali justamente o acesso, né? Ou os acessos possíveis para executar o crime, e ele vai diretamente ali atacar aonde? A pessoa, efetuando os golpes que a gente comumente escuta, né? Central falsa, Uhum. é, tem crimes
da pessoa, né? Se passando por outra pessoa pedindo ajuda, crimes de contratos, tem todos aqueles É, crimes que a a gente gente vai já tinha. falar de IA, Sim, mas assim, realmente a escala disso aí vem é. aumentando bastante, Então, né? aí a gente teve esse crime e tem os outros crimes, são crimes mais elaborados, né? Quando a gente fala do crime digital, a gente passou por uma onda, né, nos últimos 12 meses, de um crime que foi direcionado para onde? Para ataque às contas de reserva Uhum. do Banco Banco Central, né? Central. Que a Que gente tem. foi um volume considerável, né? É um volume considerável, porque as contas reserva não são, na verdade, conta reserva, é conta SPI, é conta SPB. É que comumente é chamado como conta reserva. Uhum. Essas contas são justamente as contas das instituições que ficam registradas no Banco Central, né? Onde estão, na verdade, lá registrados 0 e 1, na verdade, não tem dinheiro Uhum. físico. Uhum. São 0 e Sim, 1, sim. né? São Aham. bits e bytes, podemos dizer assim. E ali existe o quê? O registro de que aquela instituição tem X de dinheiro, X milhões de dinheiro nessa conta, para justamente poder operacionalizar o quê? A nossa transação do dia a dia. Então, por exemplo, eu, Paulo, vou fazer uma transação de Pix, né? O que que acontece? Eu vou na minha instituição bancária, acesso o meu aplicativo, faço uma transferência, esse dinheiro que eu estou transferindo sai dessa conta SPI, né, da instituição financeira, vai para outra conta da outra instituição financeira, também uma conta SPI, e depois chega para você no seu E nesse aplicativo. meio termo você tem uma avenida de. Então o que acontece? Você entende que essas contas SPI são os novos cofres digitais. Só que imagina um cofre gigantesco que era deixado ali dinheiro ali de todas as operações bancárias daquela instituição nesse cofre que foi justamente o alvo dos criminosos ali no que aconteceu no ano passado e vem ocorrendo, infelizmente, até com algumas instituições mais E recentemente. Conduta, eu adoro gravar aqui esse espaço aqui com vocês que eu aprendo pra caramba. E aí me veio agora, de repente, isso, você falando e eu analisando, talvez o nosso ouvinte talvez tenha esse insight também. A gente não poderia resolver esse tipo de coisa adotando blockchain, adicionando uma camada desse nível? Isso aí poderia adicionar? O que que isso aí mudaria na equação de evitar ou prevenir que esse tipo de cenário acontecesse? Eu sei que a gente perde a questão ali, vamos dizer assim, da autonomia, vamos dizer assim, você tem ali uma independência maior do sistema financeiro, mas esse trade-off aí que você ganha de segurança compensaria? Como é que você vê essa parte aí? Eu não vejo como um ganho seguro técnico você adotar um blockchain, porque um Uhum, blockchain é um banco de dados que uhum, registra a sua entrada e saída de dinheiro, né, uhum, dentro de um bloco que é compartilhado por toda a rede ali descentralizada de uhum, serviços, né, que é a Web 3.0. uhum, Quando a gente tem ali o contexto do Pix, não é que o sistema ele é inseguro, não, na verdade o sistema ele é seguro. uhum, O que que acontece? É que para eu acessar esse sistema, ele passa por diferentes entidades, bancárias e não bancárias, como por exemplo, prestadores de serviços, os famosos PSTIs, uhum, né? Que são uhum, provedores que fazem justamente a interconexão do sistema bancário de algumas instituições menores, em grande maioria, com justamente o Banco Central. E os crimes que ocorreram, em grande maioria, atacaram justamente esses provedores. uhum. E atacaram como? Em grande maioria, com a cooptação de pessoas dentro dessas instituições, na verdade, dentro desses PSTIs, que supostamente cederam as suas credenciais de acesso para que os criminosos pudessem adentrar dentro desses PSTIs e com o conhecimento que eles já detinham de toda operação financeira, né, de como funcionava o Pix, puderam personalizar ali o ataque para essas contas. E pegando o gancho também aqui, então houve ali uma violação de acesso privilegiado, né? Então, assim, Sim, quais disciplinas ali nesse exato. cenário de cyber, né, foram, dizer assim, não foram usadas, poderiam ter sido usadas para prevenir É. esse tipo de cenário? Se a gente for pegar ali como base o regulatório do Pix e o regulatório do próprio Bacen, que foi reforçado em virtude desses últimos ataques, né? Não é que o regulatório não era competente para colocar a necessidade de controle que é necessário para as instituições. Ele já era ali rico Uhum, com informação ali necessária que a instituição deveria aplicar para justamente garantir essa segurança para a instituição financeira e para nós, né, usuários uhum. finais. O que acontece? Eles reforçaram as ações que já eram como recomendação e tornaram obrigação essas recomendações. Mas tem um carimbo, vai alguém lá, um Não, é. fiscal, como que é isso Então, aí? é justamente a gente está chegando num ponto que agora o Bacen está começando a aplicar alguns processos que, porventura, podem virar
ali um carimbo Uhum. futuramente. Por que que acontece? Vamos lá, vamos colocar o cenário real. O Bacen é uma entidade de controle e fiscalização, mas é uma entidade que ela é limitada no seu corpo de funcionários para, por Eu já ouvi isso. exemplo, O próprio presidente uma vez comentou que a exato, quantidade com essa inovação e tudo mais, o número de funcionários do Banco Central deveria ser muito maior para poder perfeito, auditar, até para prevenir casos que vem acontecendo aí perfeito. que foge até do nosso Né, escopo aqui. exatamente. O que Aham. acontece? Então, o Bacen já estava com uma pauta de, vamos dizer assim, de pleito, né, de investimento, de contratação de pessoas há pelo menos 2, 3 anos, tá? Ele já é carente com esse processo. Então, imagina ele poder auditar mais de 700 empresas hoje que participam desse ecossistema. É impossível. Uhum. Então, o que que o Bacen fez? O Bacen ele construiu, né? Isso eu tenho um prazer de falar, porque eu faço parte desse processo, que ele construiu o quê? Um manual de segurança para justamente orientar as instituições financeiras para que esse manual fosse embarcado e utilizado por essa instituição, né? Para garantir a segurança do Pix. Segurança mínima, tá? Uhum. E por que, que eu me coloco dentro desse processo? Esse processo foi construído e foi ali feito a quatro mãos, com o regulador, com o mercado e com o que a gente chama que é um grupo técnico, que é o Uhum. GSEG. O Uhum. GSEG Sim. é um grupo de segurança a qual eu participo, que justamente discute como a gente pode embarcar questões de segurança para dentro do ecossistema do Pix. E dentro desse processo já tinha ali essa pauta que a gente construiu do manual de segurança, do processo de checagem, de vamos dizer assim, uma autoavaliação, uma Uhum. auditoria que você mesmo Uhum. faz, né? Um Uhum. self-assessment, que a gente Uhum. comumente diz no nosso ramo, para a gente justamente garantir que tudo que existe no manual está sendo praticado na minha instituição. Só que a gente sabe, no mercado, infelizmente, a gente tem instituições que estão preparadas, que se preocuparam com esse processo, né? As maiores instituições realmente têm um nível de investimento, de capacidade técnica e operacional para poder adentrar todas as recomendações existentes, mas a gente tem outras que não têm essa capacidade ou não colocaram isso como priorização. E Uhum. justamente essas entidades que não colocaram essa priorização deixaram o seu ambiente mais vulnerável ao sistema. Ao sistema que eu Uhum. falo, o sistema do criminoso, né? Ao criminoso ali. Aham. E essa vulnerabilidade ali possibilitou justamente esses ataques. Você perguntou antes, né? Quais foram ali, vamos dizer assim, os Disciplinas. passos, É. as Aham. É. disciplinas, Aham. né? Gestão de acessos, acesso privilegiado, avaliação de terceiros falha, guarda das chaves de criptografia e credenciais em local não seguro, sistemas vulneráveis a ataques. Tudo isso se a gente seguisse um manual de boa prática, um framework de segurança que existe, tá? E que é praticado pelas instituições, essas instituições possivelmente não seriam tão vulneráveis Uhum. como esse processo. Claro, ainda existe o ente pessoa, né? Existe a pessoa ali O cara que que deu a senha dele exato, isso. Existe essa para pessoa? alguém. Existe. Mas vamos dizer assim, ela nunca é uma única barreira. A gente fala que em segurança, a gente trata as nossas proteções em camadas. Uhum. Ou, quando a gente tem uma instituição mais preparada, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira linha de defesa. Essa primeira linha faz o primeiro controle, a segunda define o controle e testa esse controle dessa primeira linha, e a terceira linha audita. Então, são as linhas de defesa que a gente tem dentro de um conceito, né, de risco, né? Que Uhum. a gente atua com três linhas. E esse conceito justamente é para a gente ter o quê? Garantir que as operações financeiras, que é um mercado extremamente sensível, né, e extremamente desafiador, estejam ali embarcadas com todos os controles ali que foram pleiteados pelo Bacen. Entendi. Bom, e aí é interessante, né? Porque a gente tem que permitir inovação, chegada de novos Sim. players e tudo. Geralmente as tecnologias de cyber são mais custosas, são, vamos dizer assim, caras, propriamente dito, né? Requer um investimento maior, Uhum. mas você vê que de repente ter ali uma checagem, uma espécie de um ISO que Sim. pudesse assim atestar bom, porque se eu sou, por exemplo, um consumidor desse serviço, eu posso escolher, bom, eu posso ter um cara aqui que tem essa certificação e esse cara que não tem, eu vou escolher a certificação. Eu acho que a gente, né, Tem. dessa época aqui, quando o site apareceu, quando surgiu ali o SSL,
todo site que você só confiava no que tinha cadeadinho, se o outro você não confiava, né? Então, assim, até do ponto de vista de usuário. Sim. Então, existe essa previsão regulatória também? Como é que tá essa parte aí? Vamos lá. A gente tem que trazer diferentes cenários que a gente entendeu hoje no mercado financeiro. Quando a gente vai para um mercado mais direcionado para o cartão de crédito, a gente tem sim a obrigação que é o chamado PCI. Uhum, O PCI, ele é um selo, na verdade não é nem um selo, é uma validação que é efetuada com uma série de recomendações ali e uma série de obrigações que para você participar dentro do processo de cartão de crédito, você tem que seguir todo esse procedimento. Então, é uma norma, não é uma norma, é uma regra de mercado criada ali pela Master, pela Visa e pelos grandes operadores de cartão de crédito, que mundialmente todas as empresas que operam cartão de crédito seguem. No mercado financeiro, ainda não existe, vamos dizer assim, um selo obrigatório, mas existem selos que justamente aumentam ali essa segurança para nós usuários, que é o selo de segurança instituído ali pela Febraban. A ah, legal. Febraban, ela criou um Uhum, selo junto ali com a FIM e algumas outras associações, né? A própria BBC, a qual eu participo também, faz parte desse processo, para justamente atestar que aquela entidade tem ali controles de segurança de antifraude ali mínimos para que você possa operar com essa instituição de forma mais transparente ou vamos dizer assim, de forma mais segura, né? Eu possa confiar mais. Só que somente um selo, ele é uma foto, uhum. tá? E a gente Daquele tem momento, né? a foto Um daquele snapshot. momento, Hã? exatamente. E dentro do cenário, se a gente for ver da realidade do mercado brasileiro, existe uma questão de responsabilidade objetiva ou subjetiva. Não existe essa responsabilidade objetiva como é lá fora no mercado americano, Uhum. onde você, pessoa física, muitas vezes É responde responsabilizado. diretamente. Aham. Você é responsabilizado. A gente teve casos ali, como os ataques que ocorreram no Uber e em outras empresas, que o CISO, na pessoa física, ele respondeu. Então, quando ele tem essa responsabilização, teoricamente, ele zela e ele deixa Sim. mais transparente todo o processo existente. No mercado brasileiro, existe sim as pessoas que respondem perante o Bacen, né, por um evento de segurança ou por uma fraude bancária. Existem pessoas ali que assinam, né, no Unicad, Uhum. né, perante ali o Bacen, que são as pessoas que se representam ali, que vão atuar diretamente como pessoa física. Mas isso, de forma muito aberta, não é tão respeitado. E o que coloca isso? Coloca que muitas vezes o que é obrigatório pela resolução, essa resolução, ela já deveria ser praticada por toda entidade. Toda entidade financeira deveria estar ali, deveria seguir o processo colocado. Só que nem todo mundo seguiu. Então, infelizmente, por algumas empresas não seguirem à risca o que existia ali, né, acabou gerando ali a fragilidade. E novamente, o que existe dentro do regulatório é uma norma, teoricamente, de compliance básica. O que se espera da entidade é que ela não siga apenas o que existe no regulatório, mas que ela proteja, principalmente, o valor, né? Que imagina a gente, né? A gente está falando de um momento do Pix, que é o momento que talvez a gente está falando de uma transferência que Uhum. não gerou, teoricamente, uma um prejuízo para nós, população final. Uhum. Mas ele gerou um prejuízo gigantesco pro Bacen, né? Um prejuízo A imagem, de que às vezes imagem, que é o, é absurdo, imagina, é né? imensurável, né? Exatamente. E para a própria instituição que teve a sua perda, né? Uhum. Então, vai ter um registro das perdas financeiras para a própria instituição. Então, um risco que ela acabou cumprindo. Mas existe um risco da pessoa. Por quê? Nós, né? Imagina, nós que trabalhamos 40, 50 anos para se aposentar, juntamos as nossas economias e guardamos na instituição. A gente não ia confiar numa instituição que, porventura, não tivesse com seus princípios básicos de segurança. A gente quer guardar o nosso dinheiro em instituições que têm ali uma confiança, né? Que a gente possa ter uma confiança. Esse selo, ele traz justamente um primeiro nível desse controle, mas ele não é a garantia total, tá? A gente tem que reforçar o mercado, reforçar os controles e cobrar ali das instituições financeiras, do mercado e de nós mesmos como população, que a gente siga uma cultura de segurança, tá? Que a gente invista nesse processo. É que nem educação financeira, Aham. né? Educação financeira é a mesma coisa, né? A gente tem que investir, não é só a gente dar crédito, não é só a gente querer abertamente ali fazer o mercado movimentar dinheiros com baixo
um baixo juros. A gente tem que também ter uma educação financeira como pessoa física, Se para que a eu- gente pratique isso como uma cultura, Sim. né? E aí é interessante esse ponto, né? Porque você falou até da questão das operadoras de cartão de crédito. Sim. Existe até aí, não vou dizer que é um fato, né? Porque é muito boato também, que as operadoras americanas não são satisfeitas, né, com o Pix, porque agora você tem aí um monte de modalidades novas, de o Pix pré-datado, o Pix lá parcelado, o É. Pix Pix recorrente. automático. Então, tem muita coisa Sim. acontecendo, né? E aí, eu vou pegar o gancho disso, ou seja, então tem muitas. E às vezes, para um banco grande, isso não é tão fácil implementar ou oferecer isso como serviço, mas para uma fintech, os caras começam a implementar isso muito rápido. Mas aí, e aí seria interessante, né? Uma hora ter um negócio desse mais formal, olha, você tem que ter um mínimo disso aqui, de segurança tem que ter isso aqui. Por que disso? A gente está vivendo, aí eu vou pegar o gancho para IA, né? Uhum. Então, há muito tempo atrás a gente usava aí, né? A gente não, eu nunca usei isso. Robôs para quebrar, né? Sim. Acesso ao internet banking, para poder fazer, pra puxar os tratos, saldo, conciliação bancária ali dentro dos sistemas, né, financeiros e tudo mais. Só que você tem agora algo chamado de agentes, você tem o Open Cloud da vida, que dependendo do que você permite esse cara fazer, você pode, como você falou, criar comprometer uma pessoa que guardou, investiu, poupou e ela Exato. pode ter isso. Como que vocês na parte de finanças, banco e tudo mais, têm pelo menos pensado em se precaver diante desse tipo de prática que tem gente que vai lá e a gente sabe que no Open Cloud, pô, o ideal não é você instalar na sua máquina mesmo, você pode criar uma VPS para fazer esse tipo de coisa, mas tem gente que vai lá e faz, entendeu? Acha bacana. Tem gente que agora aí com Cloud, com ChatGPT e tudo mais, não, com essa chegada de agentes humanos da vida, assim, não, não, peraí, pode, ó, todo dia, em vez de eu colocar ali meu débito em conta, não, 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 eu quero que você entre e pague, escolha qual que é o que tem melhor saldo e faça esse tipo de pagamento para mim. Como é que vocês estão prevendo esse tipo de coisa aí dentro da temática de vocês de banco e Bom, finanças em geral? é um desafio grande, tá? Se a gente for pegar isso a gente chama de embedded finance, né? Que é o financeiro embedado em algum sistema ou no caso dentro da IA, né? Uhum, Esse processo para nós bancos, né? Para os bancos em si, ele de certa maneira é um desafio grande porque primeiramente nós temos que ofertar o nosso ambiente para que a população, né? As pessoas que têm ali essas interfaces digitais possa consumir, né? Isso são as famosas APIs, vocês vão né? vão Não, não, lançar MCP Service não, também na aí verdade, para. o que acontece? O contexto Uhum, geral, né? Se a gente for pensar hoje, o cenário, vamos trazer a evolução bancária, teoricamente. A evolução bancária, como que é? Antes a gente tinha o mainframe, que fazia as operações em batch, que você trazia, na verdade, operações, muitas vezes, de lote, né? Batch uhum, fala o lote, né? uhum. Você mandava uma operação para o Saudade do banco. MQ, do Six, né? Exatamente, bate tudo isso, perfeito, né? Os ETLs da vida, Aham, né? Isso daí, quem técnico do passado vai entender bem. Então aham, a gente transferia valores, né? Mesmo na questão digital, você transferia ali arquivos de transferência, né? KNAB, né? Que a gente uhum, chama, e ainda transfere, tá? Existem esses sistemas. Você recebe o KNAB para o operação bancária, o banco processava à noite, você tinha o overnight, né? Muitas uhum. vezes tem um contexto de overnight, não precisa entrar nesse detalhe, mas você tinha um contexto de operação noturna, para depois conciliação bancária, num dos mainframes lá registrados, para no outro dia você ter a abertura do banco com o saldo ali operado do dia seguinte. Uhum, Esse processo ainda existe, tá? Ele existe. Só que hoje ele é muito mais instantâneo, tá? E para você ter essa agilidade, o que os bancos começaram a operar? Operar por intermédio de APIs. uhum, Então, tudo hoje no mercado financeiro, ele é operado por APIs. O próprio sistema do Open Finance nada mais é do que um conglomerado de APIs a qual você conecta numa rede e faz justamente que essa rede troque entre todo o sistema financeiro esse processo de conectividade para você fazer o quê? O consulta de salto de uma operação da minha instituição com a sua instituição diretamente pelo aplicativo da sua instituição. Então, por exemplo, eu, Paulo Conduta, tenho a conta no banco A, B e C. Mas eu quero operar, eu opero basicamente, e é o normal do uhum, nosso dia a dia, por um banco. uhum, Que eu faço? No Open Finance, o que ele tem? Você tem o seu aplicativo, você tem a sua conectividade com o seu banco, e o seu banco comunica com todos os bancos que você detém e traz
junto do seu aplicativo, por exemplo, o saldo de todas as suas instituições. Uhum. Então, por exemplo, quando eu olho ali no meu aplicativo da minha instituição, eu vejo saldo do meu banco, saldo total do Open Finance. Ele pega todos os demais bancos e traz para mim esse Uhum. processo. Eu posso falar o seguinte: olha, eu quero operar hoje o meu pagamento não pelo meu banco a qual estou acessando, eu quero operar pelo banco B. Então eu vou pagar uma conta, vou transferir um valor para o Edgar, eu vou fazer o seguinte: transfere o valor do instituição B para ele. Eu vou lá no próprio aplicativo e transfiro. Então, tudo isso é efetuado por intermédio do quê? APIs. Uhum. Quando a gente tem as APIs no contexto mais, vamos dizer assim, digitalizado da IA, que hoje você colocou, de você ter o Open Cloud e outros Uhum. processos, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esses sistemas de IA, esses sistemas existentes e conectar nessas APIs, para Uhum. que justamente você possa fazer esse processo. Só que aí eu tenho uma questão. Dentro do sistema do Open Finance, eu tenho um processo de segurança muito mais robusto, a qual eu confio entre na instituição A com a instituição B. Eu tenho que agora confiar não numa instituição financeira, eu tenho que confiar num aplicativo de terceiro, num agente de terceiro que está conectado à minha estrutura. Como que eu garanto? Aí eu tenho que criar travas para justamente garantir que aquela operação que está vindo por intermédio de um Open Cloud, por intermédio de um WhatsApp, né, que tem o Uhum. processo de transferência bancária, ou por intermédio de um ERP conectado ao meu sistema financeiro. Eu tenho que criar camadas para justamente garantir que aquelas operações estão sendo geradas pelo usuário final mesmo, a qual está. Que é nem usuário, né? Na verdade, é um sistema, né? Sim. Todo ali Aham. colocado. Então, eu tenho que criar camadas ali para fazer um processo de identificação de fraudes, um processo de proteção, processo todo para que você possa conectar. O sistema financeiro hoje cria já esse processo, né? A gente tem diferentes sistemas de IA, tanto internos como BIA e outros, como de terceiros, para justamente criar essa camada de segurança. E a gente faz o quê? A gente, teoricamente, a gente confia mais nos sistemas internos e confia menos nos sistemas externos. Reduz o limite, faça operações mais ali limitadas, para justamente possibilitar que você conecte essa inovação no mercado, tá? Na sua conta, no seu banco, mas não gere um risco para você, Uhum. tá? Ao mesmo tempo, a gente tem que educar essas pessoas Uhum. para que justamente não faça o que você falou anteriormente. Eu não vou colocar as credenciais da conta na instituição financeira. Eu vou criar uma camada de segurança para dar um poder temporário para que ele faça uma transferência. Eu vou lá, instrumento minha API e documento para que você possa utilizar. Então, tudo isso é uma questão de cultura que a gente Uhum. vai ter numa evolução mais à frente. Ah, bem Mas interessante. é algo que teoricamente, tá? A gente está bem evoluído com o próprio Open Finance, tá? Porque a gente já passou por essa primeira modernização dessas APIs. Novamente, não é todo o mercado mundial que tem ali uma modernização como essa que a gente aplica, né? O nosso Open Finance, ele é hoje o mercado, é o Open Finance mais moderno do mundo, né? Mas ele traz ali a possibilidade de a gente trazer o Embedded Finance, Uhum. justamente que são sistemas conectados a ele. Aí a gente começa a passar da nossa camada de segurança e começar a confiar em camadas terceiras. Só que as camadas terceiras têm que seguir algumas regras que nós, como banco, né, no nosso lado do banco, temos que garantir que eles sigam para que eles possam conectar o nosso processo. Legal. Assim, é bem interessante você falando na parte lá nos primórdios do Open Finance, eu atuava até mais forte nessa área. Claro. E eu enxergo muito hoje em dia as APIs como base, assim, fundação para os MCP servers, né? Sim, completa. E, e aí existe uma grande preocupação no mercado hoje, é que assim, para API você tem OpenID, OAuth2, Profile, você tem Sim. consentimento, você tem um monte de CIBA, FAP, tudo isso disponível. FAP Infelizmente, 2 para tudo. MCP, você ainda não tem esse tipo de cenário. E aí é interessante, e aí acho que a gente a gente está aqui abordando essa parte de IA. Eu li um artigo bem interessante, na verdade não é nem um artigo, uma Claro. notícia que a OpenAI eles vão lançar um celular, né? E assim, parece, e aí eles deram uma janela de tempo de 2 anos. Parece que já compraram uma empresa que é meio, não lembro agora qual que é a empresa, mas uma dessas qualquer da Uhum. vida. E a grande sacada deles é simplesmente você não ter mais UI. Então, ou seja, então em teoria o celular ele vai ser algo opaco,
que você vai falar. Então hoje se eu quero chamar né, saindo Uhum. daqui, se eu quiser, por exemplo, se eu for de Uber, eu vou abrir o aplicativo do Uber e vou pedir um Uber, o 99. Se eu quiser de condução, eu vou abrir o Move It, né? Então assim, só que nessa ideia, nessa Uhum. epifania do OpenAI assim, criar, assim, ó, eu quero assim, quero ir do ponto A para o B, acabou. Eu quero pedir a comida assim, assim, assado com o melhor preço, né? Então, esse roteamento automático vai ser feito ali, e aí eu viajando, cara, como é que os caras vão fazer esse tipo de coisa? Então, eu imagino que vão ter MCP Service, que você vai ser um grande MCP client, consumidor, e esse cara ele vai ter que ser uma personificação tipo do conduta dentro desse mundo de Uhum. agentes que podem ser utilizados. Então, assim, toda essa viagem, né, a grande questão que eu queria ver contigo, e aí até eu sei que é muito difícil prever o futuro, Claro. a gente não consegue saber nem quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Eu Então, sei. Porém, meu time. aí, bom, futebol é um assunto que eu gosto, porque meu time é muito ruim, mas tudo bem, mas tudo bem. Mas assim, Brincadeira. cara, é um mundo muito doido, porque Claro. as interfaces que a gente tem hoje de proteção e tudo mais, e elas podem cair por terra, às vezes, como você falou, né? Nem, às vezes você tem a melhor solução de firewall, de IA para proteger o CIEM, SOAR, tudo, mas o problema cai Uma vírgula ali numa que foi vírgula, colocado. ou humano, o cara Sim. que deu a senha. Só que você tem, para acumular e deixar isso mais complicado, você tem vamos dizer assim, o mercado forçando a que essa inovação, você tem a lei de Moore aí Claro. contribuindo, né? Que essa parte de IA seja cada vez mais acelerada. Então, como que vocês, no mercado financeiro, têm, vamos dizer assim, tentando acompanhar essas tendências, ao mesmo tempo acompanhar os protocolos de identidade, de segurança, Claro. autenticação, criptografia, para exatamente entregar? Porque imagina, na hora que eu lembro, os primeiros bancos que entregaram uma experiência de internet banking no Brasil, puxa, foram reconhecidos até hoje como super bancos. Sim. Eu tenho certeza que quando chegar esse celular aí, que é a grande promessa da OpenAI, vários bancos, inclusive, né, o que você trabalha, vai ser, eu quero já estar lá. Sim. Então, muito tem que ser construído. Como é que você vê, às vezes, essa antecipação de até a problemática de segurança, que às vezes ainda não está tão pronto? Como é que você começa já a se prevenir? Porque a gente não sabe o Claro. dia de amanhã, mas você tem, não importa o que vai ser amanhã, você tem que estar preparado hoje. Claro. Então, como é que você vê isso no teu cenário hoje em dia? Boa. Se a gente for pegar os bancos mais preparados hoje na parte tecnológica, né? Vamos falar abertamente, né? Itaú, Santander, Bradesco, são bancos que têm um Uhum. investimento pesado ali na parte de tecnologia. Eles têm laboratórios que Sou justamente. cliente dos três, então Aí, tô... bom, eles tô têm bem. ali laboratórios que justamente trazem ali esse contexto de inovação Uhum. muito aberta ali para que deve ser embarcado no sistema financeiro. Tudo que eu falei, Embedded Finance, Open Finance, pagamento instantâneo, tudo isso foi construído teoricamente em cada um desses laboratórios, né, que justamente viram ali a possibilidade de uma evolução de como eles vão atender o mercado financeiro, né, de forma mais digitalizada, de forma mais pessoal, levar um produto melhor para o cliente, né? E esse cenário que você colocou deve ser um cenário que eles estão ali atuando, né? Se a gente for ver, né, vamos falar de nomes, a Bia, né, do Uhum. Bradesco, ela é um produto inovador, ela traz ali um contexto de você poder ter, inicialmente, né, no passado, quando foi criada, ela é um operador omnichannel, né? Uhum. Então, quer dizer, você vai falar com a Bia no seu sistema de telefonia, no computador, no seu internet banking, em tudo, ele é o BIA. Então, é um Uhum. sistema centralizado, que depois transferiu para um sistema de agente autônomo, que Uhum. justamente possibilita o quê? Você dá a instrumentação para a BIA, por intermédio do seu WhatsApp, por exemplo, ou por outros caminhos, para que ela opere o seu sistema financeiro. Então, por exemplo, você tem lá, você quer operar a BIA, você pode falar, Bia, no seu WhatsApp, Bia, por favor, verifique quais são os meus pagamentos atuais que existem hoje e faça o pagamento desses boletos ali agendado para tal hora, ou na data do vencimento. A própria Bia pode e deve fazer essa ação diretamente. Então, ela usa canais já existentes, que a gente já tem esse costume de utilizar, como o WhatsApp, para fazer ação. Vamos dizer assim, trazendo no contexto mais ali cinematográfico, o Jarvis, né? Sim. O Uhum. Jarvis é justamente esse contexto.
E hoje, se a gente for trazer na realidade tecnológica, isso eu estou falando no cenário que a gente está aqui, mas um cenário que eu vi muito presente lá em São Francisco, que eu tive ali No na RSA. RSA. Uhum. Exatamente. Legal. Aonde você tem ali o contexto que não tem mais só a questão do celular. Você tem o óculos, Sim, você tem o relógio, você tem daqui a pouco chip, sim. chip implantado. Então, não necessariamente você vai precisar de um dispositivo, mas qualquer dispositivo vai ser o dispositivo que vai ser o plano de ação que você vai dar. E aí, claro, esse ação que vai dar vai cair num ambiente de um data center com um monte de processamento ali gigantesco, né, que são hoje os processamentos da IA, para que ele faça essa operação com MCPs, com as APIs bancárias, com todo esse ecossistema existente tecnológico e financeiro para instrumentar ali a sua, vamos dizer assim, o seu desejo do que você quer efetuar. Seja um pagamento de uma conta, uma transferência ou qualquer outra coisa que você queira, né? Então, isso cada vez mais está entrando no nosso contexto do nosso dia a dia. Claro, existem erros, né? A gente viu o teste do óculos da Meta, né? Que Aham, não conseguiu atender ali aham. o Zuckerberg ali no teste, não foi muito bem. Não, mas isso aí é, Mas é é normal, prática, faz isso aí parte. é tradição, Não, tradição de é lançamento de exatamente, tecnologia né? desde Gates. Se a Já gente for ver acontece. o Tesla lá, o Sim, carro, aham. jogou ele jogou a pedra lá no carro, estourou o vidro que não era para estourar, ou a tela azul Sim, do do Bill Gates. Gates, aham. Então é normal isso acontecer. Mas é normal a gente entender que com essa, a gente tem que entender que primeiramente a gente aprende com os erros. Uhum, E dentro do sistema financeiro, a gente está inovando justamente com esses laboratórios, mas dentro do contexto seguro, né, que a gente chama de sandbox, né? uhum, O próprio regulador tem ali no seu arcabouço ali de regulatório o seu sandbox financeiro, que ele traz ali contextos de inovação provocando o mercado, não só os bancões, mas os bancos menores e outros consórcios, para que eles também se inovem e busquem seus processos de maior digitalização, de maior inovação, né? Existe ali, eu não lembro de cabeça o nome, mas acho que é o LIA, é um laboratório de inteligência do próprio Banco Central que faz essa provocação. Aonde nasceu o Pix, onde uhum, nasceu ali o sistema de stablecoin do próprio Bacen, né? uhum. Sim, Aí o aham. Drex, Sim, né? O aham, Drex foi ali aham. um ambiente que é ali muito conectado ali à questão do blockchain. Claro, é um outro cenário, né? Um pouco diferente aí do cenário existente. Próprio Open Finance nasceu também lá, que é justamente o Bacen buscando maior inovação no mercado. E essa inovação a gente tem que entender, ela é produtiva, ela é interessante, porque ela busca primeiramente trazer o contexto de bancarização, o contexto de inovação que o mercado precisa, né? Por isso que eu falo, o mercado financeiro hoje, ele é o mercado de maior inovação no mundo, né? O mercado brasileiro ele é o mais inovado e ele, inclusive, ele é o mais seguro. Por quê? Uhum. Da mesma forma que a gente inova, a gente tem que buscar os sistemas mais seguros. E do outro lado também, quando a gente tem ali o criminoso ou o brasileiro, né, com o Uhum. nosso A gente jeitinho, é muito né, criativo, né? a gente Vamos é combinar. criativo, para os Vamos dois combinar. lados. Cheque pré-datado foi a gente que criou. O golpe do golpe da loteria, né? Do Sim. prêmio, do prêmio, do prêmio, do prêmio da Aquele loteria. cara que era o mais sortudo do mundo, né? Ele explicou que esse É. cara. Aham. Então, tudo isso foi criado no mundo analógico e Sim. depois foi transferido para o mundo digital. O mesmo tipo de golpe existe hoje, né? Uhum. Da tabela do Pix, né? Sim. Ou do Bull do Pix que teve lá no passado também, Sim. esses tipos de golpes. Transfere R$ 10 pelo Pix e receba R$ 100. Não Sim. existe isso, né? Tem A gente gente que tem que entender. acredita. E, infelizmente, a É. gente tem o contexto de que a gente quer, desculpa a palavra, mas é isso. Muita gente quer tirar vantagem. A Sim. gente acha que a gente é muito esperto. Só que quando a gente acha que a gente é esperto, tem um outro muito mais esperto que a É, gente para fazer justamente o golpe contra a gente. Então é importante a gente ter sempre essa visão de é, o sistema financeiro ele é seguro, mas quem faz a segurança não é só o sistema. Somos nós também no nosso dia a dia, para justamente não cair nos golpes ou cair ali nas fraudes existentes no mercado. legal. Bom, Conduta, vamos aqui, a gente vai aqui já arrumar aqui para o Claro? encerramento. E você comentou aí do RSA, né? E assim, no Isso. final de cada episódio, eu sempre vou pedir aqui para os entrevistados deixarem assim, uma dica, uma tendência, uma recomendação para o C-Level, né? Porque, para mim, cyber é algo que tem que estar ali no estratégico da Claro. empresa. Deixou de ser o operacional para ser praticamente parte do core
do coração de qualquer empresa. Então, você acabou de voltar lá de São Francisco, foi lá no Moscone, ali foi Isso. ali na Burr Street, foi lá, você foi lá no, como é o nome? Cheesecake Factory, que tem ali naquela Ah, pracinha. lá da praça, sim. Já era um lugar que eu É, gostava lá bastante é ali muito de... legal. E assim, o que que você viu de tendência que você fala assim, ó, desde uma startup, desde um empreendedor que tem uma startup na área de fintech, desde bancos, o que que você acredita que é assim, uma tendência sine qua non que tem que ser É, implementada e urgente, se é. possível, em tempo de segurança? Claro. Se a gente- vamos trazer até no contexto da cultura, né? Eu estive presente lá na RSA, o tema, claro, foi IA, né? Mas não a IA como a gente estava ou como está atuando aqui no mercado brasileiro. A IA, no contexto que eles estão colocando lá, é uma IA que a gente fala que é IA contra IA, né? A Uhum. gente não, hoje, a gente pensa que só IA, só o humano consegue deter a IA. Não. Uhum. A IA vai ter que entrar no Tem até uma contexto. rede social de IAs, né? Você já ouviu falar? Exatamente. Aham. Então, o que a gente tem que entender é que para a gente se proteger contra ataques que estão sendo instrumentados por IA, na velocidade que ela atua, nós também vamos ter que também utilizar as defesas ali dessa mesma forma. E uma outra questão que isso para mim foi uma mudança e uma quebra até pessoal de paradigma, é a cultura da inovação que eles estão colocando com o uso da IA. Nós estávamos falando agora há pouco, né? A questão de uso de tokens, né? Uhum. Antes Sim. do nosso Aham. início da conversa. Lá é pior. Lá as pessoas vão para a rua, vão falar, vão sentar no café justamente nesses horários para justamente o quê? Consumir os tokens. Caramba. É impressionante. A gente foi num domingo, a gente foi fazer uma visita até Stanford e até ali o Palo Alto, onde tem Uhum. as empresas ali, as techs, né? Aham. Big techs. A gente foi num trem, né, de alta velocidade que vai para lá e a gente via várias pessoas num domingo, no café, ou no próprio vagão, Aham. codando. A gente Caramba. viu umas 10 pessoas abrindo o computador e codando. Chegamos lá em Stanford, o pessoal no café codando. Todo mundo com o quê? Com a visão de vou codar, vou usar IA ativamente no seu dia a dia. Isso foi uma quebra, foi, cara, o pessoal tá muito mais avançado que a gente. Enquanto a gente tá falando, tudo bem, o sistema financeiro, a gente de segurança, a gente já usa IA, é de longo tempo, não é Uhum. de hoje. A gente usa muito IA no contexto mais de machine learning, né? De Uhum. IA De data science ali. Aham. determinística, Aham. né? De Aham. determinística. Uhum. Tem uma informação, processa, entrega um resultado automatizado. Uhum. Legal. Lá não, eles estão num nível de, 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 de uso da IA muito mais Foi além da generativa já. muito. Não, eles estão na IA generativa, não Uhum. é uma diferença de outra IA, Uhum. não é a agêntica. A Isso gente, ainda aham. tem uma questão. E a agêntica ainda não existe, na minha concepção, tá? Ainda tem uma longa jornada e não vai ter, não é tão cedo assim que Talvez vai por existir. segurança, né? A gente já tem pauta para A um gente outro tem o episódio. Mitos, a gente tem Aham. até agora a IA. Acho que esqueci o nome agora, outra da OpenAI, né? Que é Break Day, eu não guardo no cabeça não lembro. Uhum. Mas são IAs que justamente têm um poder que é muito elevado, que até eles não estão abrindo esse processo. Mas, trazendo na realidade do nosso dia a dia, quer dizer, do dia a dia ali do americano, a gente está vendo um contexto que cada vez mais a tecnologia, o contexto de programação, o contexto do uso da IA na programação para codar, o cloud, né? Toda essa questão disponível ali está embedada na vida de cada uma das pessoas. E não é só nós tech, era todo Uhum. mundo assim. Então, pessoas jovens, mais velhos, todo mundo que tinha ali o computador estava ativamente codando. E é impressionante como isso quebra um pouco o nosso paradigma, tá? De que cada vez mais a gente busca ali na IA um facilitador. A gente estava falando ali da Do IA, óculos, do aham. óculos, né, do Array, né, Uhum. do relógio, toda essa questão de conectividade. E lá eles estão com essa visão muito aguçada. A gente não sabe o que vai. Eu, sinceramente, eu não sei o que vai ser daqui 5, 10 anos aí com o uso dessa IA. Vai ter alguns capotes no meio do caminho? Vão ter. Vão ter problemas de segurança? Vão ter, com certeza. Mas eu acho que é um caminho sem volta, Uhum. porque é uma visão que a gente vai ter que muitas vezes, como a gente fez no próprio mercado financeiro, né, com o uso das inovações que o Bacen colocou, né? Vamos, alguns momentos vai se errar, vai ter alguns problemas, a gente vai corrigir, mas é algo que a gente vai ter uma evolução muito grande e muito acelerada. Assusta um pouco, mas é algo que é bem importante a gente estar no nosso dia a dia buscando esse processo de inovação.
Não, legal. Eu brinco com que eu quero estar aqui para para ver tudo que vai acontecer, É, né? Assim, quem é mais jovem, né, tem aí uma oportunidade de muita coisa vai acontecer e sim, cada vez mais rápido, né? Acho que sim. essa e acompanhar, como você falou, né, a sofisticação que os ataques têm, eles fazem com que a segurança possa acompanhar no mesmo Sim, ritmo e tem que estar ligeiramente à frente para que você não seja surpreendido. Então, é, acho que não só em finanças, mas várias indústrias, todas as indústrias têm que ter uma atenção é. grande em cyber, O com próprio, certeza. o próprio regulador, o Bacen, no relatório que ele tem de estabilidade financeira do ano passado, ele colocou ativamente que ele espera que as empresas busquem, com a IA, maior agilidade para justamente combater as fraudes existentes. Por quê? Uma IA ela consegue, teoricamente, entender o contexto, né, de um usuário muito mais rápido que um ser humano. Uhum. Então, ele tem ali O comportamento, você o quer dizer? comportamento, Uhum. exatamente. Então, é justamente a ideia do Bacen, ele provoca as instituições para justamente o quê? Usem a IA para que essa IA possa ser utilizada por um caminho bom, para justamente identificar comportamentos ali de risco e gerar ali ações mais rápidas, que porventura um humano não pode atuar, né? O próprio ataque que a gente falou abertamente do ano passado, Uhum. né? Os processos foram detectados, só que não tinha ninguém para operar ali para gerar o Para botão remediar, vermelho. fazer o auto-healing Exatamente, na para hora. gerar. Hoje, né, com toda a evolução e entendendo como foram os ataques, hoje existe. O Bacen criou um botão vermelho que a instituição tem para ela parar de operar. E isso pode ser colocado de forma automática. A própria instituição pode utilizar a IA para fazer, ó, quero botar o botão vermelho. A IA vai lá, aperta o botão vermelho e para a instituição. E aí eu vou deixar um gancho e uma provocação, quem sabe, para um próximo episódio. Legal. Você falou sobre IA agêntica. Isso. Será que se tivesse agentes de auto-healing, de detecção, de ali ver o comportamento, a gente não conseguiria começar com guardrails, segurança de Claro. guardrails e tudo mais, a gente conseguiria meio que, vamos dizer assim, prevenir que ataques como esses acontecessem? A gente Não fala. responde agora. Sabe por quê? Porque a Boa. gente vai chamar o Conduta para um outro episódio. E Legal. assim, mas fica uma provocação, porque realmente, como você falou, eu tenho visto, a gente teve recentemente o IM Tech Day, né, que Uhum. aconteceu. Foi quando? Foi 2 semanas 2 atrás, se eu não me semanas. engano, né? Tava presente lá Então, também. assim, uma conferência brasileira que, em termos de conteúdo, não deixa nada a dever, né, para Não, as foi gringas, né? fantástico. E a temática teve muito em cima de IA, né? E assim, eu acompanho várias, vamos dizer assim, vertentes de tecnologia. Então, a gente tem aí a questão de observabilidade, tem a questão de IA, tem a questão de cyber. E eu vejo que, cara, a combinação disso pode gerar, eu digo assim, pelo menos 1 milímetro à frente Sim. vamos dizer assim, dos caras perversos ali que estão a fim de destruir o É. sistema. Então, E a IA e a identidade, que é justamente foi discutido ali, ela é a fronteira. sim. Ela é Uhum. a fronteira que justamente as identidades ali não humanas estão utilizando hoje no dia a dia com o advento da IA. E tem um. Eu li isso em algum lugar, meu Deus. Assim. E no mundo de identidade, nunca coube tanto a pergunta: quem sou eu? É, Especialmente quando a gente fala de IA, e onde o pior. agente assume a persona que eu É. sou, entendeu? Então, isso que eu falo é pior, porque hoje, quando eu tenho o meu comportamento, eu sei que como é o comportamento do Paulo. Quando hoje eu já tenho a possibilidade de um agente, não sendo o Paulo, mas que Se imite comportar se comportar como o Paulo. um E aí, avatar digital. exatamente, como que eu vou diferenciar um do outro? Justamente essas tecnologias que a gente busca com os nossos fornecedores é diferenciar uma e outra, para que a gente coloque um nível de risco diferente e reconheça o que é uma IA agente, desculpa, uma IA humana, uma identidade humana, de uma não humana, para que a gente trate devidamente com os riscos e guarda-reios necessários cada uma delas. É um desafio grande que a É gente tem. legal, legal. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Conduta. Que isso, um prazer, Obrigado, obrigado. tá, por estar aqui no nosso primeiro episódio. Então vocês puderam ver, né, pessoal? Isso aqui foi só um pouquinho, tem muita coisa. Então, assim, eu espero até Jamaica. Talvez a gente tenha que fazer aí com mais convidados, fazer tipo um debate, porque eu acho que pode ser um negócio bem bacana, Essa é uma né? boa. E assim, e esse é um assunto que, de novo, a gente não quer só pegar o hype, quer Claro, trazer o que de pragmatismo existe, né? O que a gente consegue usar de práticas que a gente já claro. adotou no mercado, mas, cara, combinar com o que está chegando no futuro. Acho que essa é a Posso, ideia. posso deixar um recadinho Por favor, rapidinho? por Cinco favor, cents por aqui, favor. vamos lá.
Dentro As da palavras B- finais é, é de boa. legal. Eu faço parte ali da BBC, que é a Associação Brasileira de Bancos Brasileiro, tá? Uhum. E dentro da BBC a gente tem uma campanha de conscientização justamente cibernética, e para Legal. identificar a fraude. Chama Tem Cara de Golpe. Essa Ó, que legal. campanha Tem um site? tem Algum... o site, é legal. www.temcaradegolpe.com.br. Legal. Essa campanha leva justamente o quê? A conscientização que a gente falou durante todo aqui o nosso bate-papo para o usuário final, que justamente o quê? Como que ele identifica sinais de golpe? Como ele identifica Que sinais bacana. que ele pode estar caindo num golpe ou numa fraude? Então, dentro da associação, a gente criou justamente essa campanha para levar para os associados e para a população toda ali, né? Como que ela identifica esses golpes. Então é muito importante, eu tenho um prazer muito grande de contribuir ali com a BBC, né, nessa campanha, né? Justamente para que a gente leve para essa população, que é o quê? A cultura de cibersegurança. Uhum. Que ela identifique no seu dia a dia como que ela não seja, na verdade, a próxima vítima de um golpe, né? Não, cara, Isso é bem importante, a gente fica o convite para todo não mundo. muito. Repete aí o. O site é www.temcaradegolpe.com.br. E assim, engraçado, só pra finalizar, né? Todo mundo acha assim, só cai em golpe o pessoal, minha mãe, aposentada, tudo mais e tal. Cara, um dia desse, né? Meus filhos moram em BH e assim, eu fui comprar uma passagem, era mega promo da madrugada. Cara, e era golpe, entendeu? Então, assim, e aí você fica no final, onde que eu reclamo? Exato. Né? Então, às vezes não é culpa, né, ali da companhia aérea, do varejo, mas assim, você tá factível. Pô, essa iniciativa, É emoção, vocês estão né? de parabéns. É compra emocional. Exato. É o cara usando daí do outro fator de rede social para te capturar ali, te aplicar um golpe que eu acho que acho que é importante. Parabéns pela iniciativa de Legal, vocês. Beleza? obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer ali contribuir com toda a comunidade. Com certeza. Já vamos planejar o próximo Ótimo. episódio. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Pessoal, gente. forte abraço. Até a próxima.